Livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 31 e 32. Jeremias, capítulo 2, 31 e 32. Diz assim: vocês dessa geração considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas, porque o meu povo diz: nós assumimos o controle, não mais viremos a ti. Será que uma jovem se esquece das suas joias, ou uma noiva dos seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Pai, nos ajuda, Senhor, agora a começar a tua palavra, possa nos ensinar, nos esclarecer, nos iluminar. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Os grandes perigos de uma geração. Aliás, hoje pela manhã nós falamos bastante aqui sobre essa necessidade de conexão de gerações, esses desafios que nós temos das diferentes gerações. Alguns perigos que sondam uma geração. E nessa discussão pela manhã sobre as necessidades, nós foram pontuados aqui, por exemplo, a necessidade de diálogo, de saber ouvir, de tentar olhar sobre o prisma de uma geração. Mais ou menos como um pai que vai à praia com seu filho, ele olha a onda de uma altura, mas o seu filho olha a onda de outra altura. Para que o pai possa olhar a onda como o filho enxerga, ele tem que se abaixar e ficar à altura do filho, para ver o que significa a onda para o seu filho. Nem sempre é fácil você se abaixar para olhar a partir daquele que tem um outro olhar e que inclusive é diferente do seu. Talvez o que uma geração faz seja reagir àquilo que já não faz sentido para ela. Mais ou menos como uma geração que experimenta a guerra e tenta expressar a guerra para os seus descendentes, mas eles não entendem ver isso. Eles nunca vivenciaram, eles nunca experimentaram. Mas também algumas coisas de valores inestimáveis para uma determinada geração, que precisa ser transmitida para uma outra. Às vezes essa outra geração também já não consegue enxergar significado. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa, a uma geração, ou a um casal, ou a qualquer tipo de pessoa, é ela começar a achar-se dona da verdade, ou dona de uma razão absoluta. Ela se acha alguém que está coberta de razão e que ninguém mais tem razão. Aquele tipo de fala, que eu não sei se você já disse isso um dia, mas na minha adolescência eu dizia muito isso. Eu lembro que meu pai falava: rapaz, você não sabe o que você está falando. E eu dizia assim: eu sei o que eu estou fazendo, né? A gente às vezes afirma coisas que nem sempre o que a gente fala é real daquilo que a gente está vivendo. Jeremias foi um profeta que tinha uma incumbência muito difícil. Ele iria profetizar ao povo sobre o exílio da Babilônia. Deus disse para ele: Jeremias, é o seguinte, você vai falar para esse povo que eles vão ser levados cativos, eles vão ficar 70 anos na Babilônia. Eu já decidi fazer isso, porque eu não aguento mais tanto fingimento, eu não aguento mais tanta coisa que eles falam e prometem. Você vai falar isso para eles. Ele viveu uma geração complicada, porque ele olhava ao seu redor e ele se via como um dos. Ele se olhava como alguém do povo, ele nunca se viu alguém superior a eles. Ele se via como alguém daquele mundo, daquela sociedade, daquele contexto.
os dilemas. O povo aqui no caso do contexto é um povo orgulhoso, cheio de si, injusto, corrupto e idólatra. E eles tinham um discurso assim: nada vai acontecer conosco. Se você olhar o texto de Jeremias, você vai perceber isso, né? Eles diziam para Jeremias: você surtou, cara. Eu acho que você não está bem. Você precisa de um psiquiatra, você não está bem. Nós temos o templo. Jerusalém, cara, nós moramos em Jerusalém, nós temos um templo a nosso favor. Olha quanta coisa nós temos. Deus está do nosso lado. Esse papo seu aí, isso é conversa fiada, você não sabe o que você está falando. Capaz de Deus nos mandar para o exílio, imagina. A questão de Jeremias, eu acho muito lindo isso no texto, era lidar com o que ele tinha que anunciar, mas ao mesmo tempo ele tinha que lidar com aquilo que Deus dizia. E aí, quando a gente pensa um pouco, tem os místicos judeus, tem um místico chamado Abraham Heschel, e ele, quando ele pensa no profeta, ele diz que o profeta não é alguém que vai falar da palavra de Deus, é muito mais do que isso. É alguém que vai ouvir o coração de Deus. Ele está dizendo o seguinte: Deus não está apenas mandando uma palavra a Jeremias, Deus está, com a linguagem de hoje, né, abrindo o coração dele para o profeta. Imagina você, Deus chegar lá: Jeremias, eu preciso me abrir com você, eu preciso dizer como é que eu estou me sentindo, eu preciso dizer para você o que está no meu coração. E quando a gente olha o texto, a partir dessa abordagem, Deus chama o profeta, que ele anuncia a palavra, mas muito mais do que anunciar a palavra, ele está expressando o que está no coração dele. Fico pensando nas falas do texto e o que isso tem a ver conosco, nosso tempo, nossa geração, nossa sociedade, né? A primeira consideração, ele vai dizer no verso 31: vocês desta geração considerem a palavra do Senhor, ou considerem o coração do Senhor. Olha a pergunta de Deus para o povo: tenho sido eu um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas? Deus está perguntando: será que eu sou um deserto para você? É como se Deus estivesse dizendo assim: escuta aqui, vamos sentar e vamos conversar. Deixa eu perguntar para você um negócio. Eu tenho deixado você sem direção? Eu tenho sido distante da sua vida? O que está te faltando? Por acaso você vive uma vida isolada, distante de mim? Por acaso eu estou deixando você numa mais completa solidão? Como se eu estivesse dizendo assim: parece que a minha companhia não está agradando você. Já se sentiu caminhando com alguém que você sente que a sua companhia não está sendo legal? Você se esforça para com uma pessoa, você faz de tudo por ela, mas parece que você sente que ali, se você não tivesse, seria melhor. Não sei se você já passou por isso, se você já foi caminhar com alguém, se você já foi em casa de alguém onde você sente que a sua companhia não é legal ali, parece que não se encaixa, parece que quando você chega o assunto muda, parece que quando você chega a roda dispersa, parece que você não é alguém que faz tanta diferença. É mais ou menos assim que Deus está tentando expressar para o profeta. É como se Deus estivesse dizendo assim: parece que pedir fidelidade, justiça, que vocês cuidem dos oprimidos, que vocês lidem com os mais pobres, que vocês cuidem daqueles que não têm condições, parece que pedir para que vocês amem aqui no texto é incomodar demais. Como se eu dissesse assim: eu acho que eu estou atrapalhando o plano de vocês.
Interessante essa fala do profeta, aliás, de Deus, né? Porque Deus pode atrapalhar. Então você diz, eu acho que estou atrapalhando as suas escolhas. Eu acho que eu estou atrapalhando a maneira como vocês vivem. E é triste, mas infelizmente é possível, quando a gente olha para a Bíblia, falar em nome de Deus sem Deus, fazer alguma coisa para Deus, entre aspas, sem Deus. Eles se vangloriavam do tempo, da estrutura que eles tinham, da história, da trajetória, da tradição, mas eles não tinham a essência, que era a presença de Deus. Deus não era bem-vindo. E a pior coisa que pode acontecer quando Deus não é bem-vindo. Deus não é bem-vindo nos meus planos. Deus não é bem-vindo na minha trajetória. Quando a gente olha um ano começando, uma das perguntas que talvez sempre devemos fazer: Deus, o Senhor é bem-vindo na minha caminhada? Que o Senhor da afirmação seja bem-vindo, e que o Senhor seja o primeiro a estar comigo nessa caminhada. Que é possível, infelizmente, falar em nome de Deus sem Deus, fazer coisas de Deus sem Deus, ter toda uma estrutura como aqui tinha em Jerusalém sem Deus, apesar de falar em nome de Deus. Então a primeira coisa que Deus abre o coração aqui é dizer: será que eu sou um deserto para vocês? O povo, né? Aqui no texto. Será que vocês vivem numa terra de grandes trevas? Aí depois, a segunda consideração, ele vai dizer ainda, no verso 31, porque o meu povo diz: nós assumimos o controle. E aí essa fala, como se o povo dissesse assim: nós vamos caminhar por conta própria. Capítulo 2, verso 13, se você quiser ler aí, esse texto é belíssimo. O texto vai dizer assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água, como se fossem poços, né? Poço. Deus estava dizendo assim: eu estou dando água viva para vocês, mas eles preferem cavar os seus próprios poços, suas próprias cisternas, mas são cisternas rachadas que não retêm água. A chuva vem, mas não adianta, não para. Vocês me trocam pelo seu jeito de agir. Acham que sabem viver, que tem a maneira certa, a vida. Vocês acham que sabem viver sem mim. Gente, uma das coisas mais tristes é quando a gente acha que sabe e que consegue assumir o controle da nossa vida. A gente acha que sabe viver sem Deus. Tem pessoas que acreditam realmente que são donas da sua vida. Deus está dizendo para eles assim: povo, vocês assumem o controle. Vocês fazem cisternas que não retêm água. Caminhar sozinhos, assumir o controle, é não querer se relacionar com Deus. É assumir, né? A solidão, a sequidão, a presunção. Gente que escolhe uma carreira solo. Eu prefiro andar sozinho. O povo achava que tinha vida em si mesmo. Que miséria! Não tem nada mais vazio do que alguém cheio de si mesmo. Extremamente vazio. Você quer viver o vazio, seja cheio de si. É isso que Deus está dizendo aqui para eles, nesse contexto. Dizendo assim: olha, vocês escolheram assumir o controle. Uma geração que desapegou-se de Deus,
E essa talvez seja uma das características do nosso tempo. De um lado, a gente entende que a gente precisa aprender a lidar com o nosso tempo, com a nossa cultura. Como que as pessoas pensam hoje, como que as pessoas lidam hoje com a sua espiritualidade, com a sua vida. Por outro lado, a gente precisa também entender que as pessoas desapegam-se muito fácil. Desapegam-se de relacionamentos. Tudo é muito superficial, tudo muito efêmero, tudo muito vazio muitas vezes. Deus, que abre o coração ao profeta, ele anuncia o que ele ia fazer. Mas ele está anunciando aqui, sobretudo, o coração dele. Está dizendo para Jeremias: olha, Jeremias, eu acho que eu me tornei uma persona não grata no meio do povo. Eu me tornei alguém que não agrada, a minha companhia não agrada. Ele está falando de relacionamento, gente. Deus falando de relacionamentos. Deus não está falando aqui de uma obediência cega. Ele está falando: eu queria me relacionar com eles, eu queria caminhar, eu queria andar junto. Mas aí há uma terceira consideração dessa geração aqui que o profeta está anunciando, que é a geração das aparências. Versículo 32, ele diz assim: será que uma jovem se esquece das suas joias, ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Desde esse tempo aqui ele sabia o que ele estava falando, né? Será que uma mulher, uma jovem, uma moça vai andar de qualquer jeito? Vai se casar e vai sair de qualquer jeito? Imagina. Será que é possível isso acontecer? Aí ele diz: mas meu povo esqueceu-se de mim. Olha como o texto tem uma expressão tão linda, né, na NVI. Esqueceu-se de mim por dias sem fim. Deus está dizendo assim: esqueceram de mim por muitos dias, por um tempo que eu fiquei muito triste. Deus dizendo. Aí, o interessante é que aquilo que é estético, aquilo que salta aos olhos, não se esquece. Aquilo que ressalta, aquilo que de alguma forma ressalta aos olhos, a beleza, não está condenando nenhum tipo de joia, nada disso, está dizendo aquilo que aos olhos salta, ninguém esquece disso. Agora, aquilo que é aqui dentro, a forma como nós nos relacionamos, isso pode ser camuflado, isso pode ser escondido. Às vezes a pessoa anda, isso não é só uma relação com Deus, uma relação às vezes entre amigos, casais, famílias. Parece que é muito fácil você olhar aquilo que é estético, é muito bonito de ver, todo mundo olha e fala: poxa vida, que coisa tremenda. Por isso que a gente vive uma época onde o entretenimento é muito forte. As aparências falam muito alto. As pessoas se projetam em muitas coisas que saltam aos olhos, que dá prazer. O prazer hoje é algo buscado como se nunca foi antes. É errado, tem prazer, não é errado. Às vezes, quando ele se torna um fim em si, se torna perigoso. Mundo de aparências. Sigmund Bauman vai dizer que não é ser, antigamente era ser, depois o mais importante se tornou o ter, e hoje o mais importante é o parecer. Nem ser nem ter, parecer. Desde que eu pareça feliz, desde que eu pareça ter uma vida estruturada, que todo mundo olhe para mim e veja que eu quero parecer.
aí Deus olha para isso, né? E como se ele dissesse assim: a beleza de vocês deveria ser caminhar comigo. Quero concluir dizendo, queridos, que nós somos desafiados a pensar na nossa geração, no nosso tempo. Nosso tempo é esse, não mudou muito do profeta aqui não. É um tempo de muitas mudanças, de muitas transformações. As cabeças são muito diferentes, mas o Deus ainda é o mesmo. E o que Deus mais queria aqui, se você ler, eu desafio você a ler todo o livro de Jeremias, para você perceber nas entrelinhas os sentimentos de Deus. O que Deus mais queria era se relacionar, era caminhar junto, era ser ouvido, era compartilhar relacionamento. A Bíblia mostra um Deus que quer se relacionar, que quer caminhar, e nessa caminhada Ele vai nos transformando, nos moldando, nos ensinando, nos falando, nos amando, nos direcionando. Mas há alguns perigos que nós vivemos, e eu queria olhar para esse ano que está começando e pensar nos perigos. O primeiro deles é não considerar o coração de Deus. Deus, Ele é poderoso, Ele é todo poderoso, Ele é soberano, mas Ele tem sentimentos, Ele é uma pessoa, Ele se relaciona. Infelizmente, com a teologia da Idade Média, né, construiu-se a imagem de um Deus a partir da metafísica, falando de física, né, de que Deus não sente, um Deus que é como um motor imóvel lá de Aristóteles, que ele não é impactado por nada, mas o Deus da Bíblia é um Deus que tem sentimentos, é um Deus que se relaciona, que abre o coração. Esse Deus nós não podemos desconsiderar o seu coração. Mas também, o segundo perigo é quando nós tentarmos assumir o controle das situações, é achar que a gente sabe o que está fazendo. Quando a gente acha que sabe o que está fazendo, a gente não depende de Deus. Irmãos, uma das coisas mais lindas nas Escrituras é quando o povo depende de Deus. Nós dependemos do Senhor para tudo. E o terceiro grande perigo é viver de aparências. Que em nome de Jesus tenhamos cuidado desses perigos, que amemos o Senhor acima de todas as coisas, que tenhamos prazer da presença de Deus na nossa vida, sempre que você tenha prazer da presença de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, que você tenha o prazer de considerá-lo tudo, mas não assuma o controle das coisas, não queira ser aquela pessoa que acha que tem que resolver tudo, que tem que fazer as coisas acontecer. Às vezes a melhor coisa que nós fazemos é nos calar. Dizer: Deus, eu não sei, mas o Senhor está acima de tudo isso. Eu não quero cavar as minhas cisternas, eu quero beber da tua água, da tua fonte. Se eu cavar as minhas cisternas, não vai dar certo. Jamais eu quero viver de aparências. Infelizmente, às vezes, como diz um poema de Fernando Pessoa, não sei falar em todo, mas ele diz que não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Ele diz assim que as máscaras se apegaram tanto ao seu rosto que quando ele quis tirar, ele já não conseguia mais, porque ele não sabia mais o que era máscara e o que era o seu rosto. Ele diz isso porque ele dizia assim: eu cansei de viver de aparência, eu quero ser o que eu sou diante do Senhor. Que Deus nos ajude em nome de Jesus, que esse ano seja um ano onde você seja o que você é diante de Deus, e permita que Deus na caminhada transforme o seu coração todos os dias e o meu. Amém?
Vamos orar?